Olá, quarto ano, bom dia! Estamos começando mais uma aula, revisão de geografia. Vamos estar relembrando aqui alguns conteúdos que nós vimos no decorrer da leitura do capítulo 7. Antes de iniciar com as orientações da atividade, relembrar alguns tópicos como a importância dos rios, os tipos de rios, relevo e as transformações nas paisagens, no relevo, do ser humano e da natureza, ok? Então prestem bastante atenção e vamos relembrar alguns pontos. Lembrando que para vocês estudarem, vocês vão precisar, claro, dessa base aqui nesse vídeo e principalmente do livro didático de vocês. O que eu estudei? Primeiramente, o relevo, que ele pode ser transformado pela ação de diferentes elementos naturais, como o vento, a água, os animais e as raízes de plantas. Nas duas imagens abaixo, vocês podem ver exemplos de como esses elementos podem transformar o relevo. Por exemplo, na primeira imagem, vocês observam aí o que seria um relevo transformado pela água, né? A água do mar. E também nessa segunda imagem, que é o vento. O vento transforma a paisagem e o relevo, né? Que a gente chama de dunas. Então, existe aí a transformação do relevo pela ação da natureza. Mas, além da ação da natureza, o ser humano também transforma o relevo de diversas maneiras para atender às suas necessidades. Nas cidades e nas áreas rurais é possível encontrar exemplos de formas de relevo alteradas pela ação do ser humano, como é o exemplo de construção de represas, aterros, túneis ou estradas e atividades econômicas. Então, é bem fácil de identificar quando o relevo é transformado pelo ser humano ou quando ele é modificado pela natureza. Essas transformações que o ser humano tem provocado, né, essas intensas modificações nas formações vegetais e naturais, causam sérios danos ao meio ambiente. Aqui a gente já está falando das transformações que o homem faz na natureza. E algumas atitudes individuais ou coletivas no nosso dia a dia podem colaborar com a conservação do meio ambiente. Aqui ele traz, por exemplo, a questão da mineração, que acaba mudando o relevo, mudando a vegetação, mudando o ambiente, e às vezes isso é prejudicial, tá? Então, daqui a pouco a gente vai focar um pouquinho mais nesse assunto, na hora da atividade. A gente também estudou, pessoal, os rios, né? Que existem dois tipos de rios aí, que foi o que ele trouxe pra gente no livro. Primeiramente é o rio que a gente encontra em relevo com desníveis, ou seja, com altos e baixos, formando assim cachoeiras. Normalmente nesses tipos de rios, pessoal, as águas são mais fortes, né? Elas são mais rápidas, correm de uma forma mais rápida. E o outro tipo de rio é o rio sinuoso em um relevo plano, como vocês observam na imagem. Normalmente essas águas elas são mais calmas, existem mais curvas no decorrer do rio e existem vários tipos de rios, com águas volumosas, com águas mais densas, outras com águas mais fortes. Então vai variando aí também isso por conta do relevo. A gente também precisa focar muito, pessoal, na importância dos rios em um município. Os rios eles podem ser aproveitados como fonte de alimento e renda para as comunidades que vivem às suas margens. Então, ele serve como fonte de alimento e como fonte de renda. Na área rural, a água dos rios pode ser canalizada para irrigar diversos tipos de lavouras. Então, a água do rio, né, além de ser importante para irrigar diversos tipos de lavouras, também é importante, como, por exemplo, na pesca, né, na renda de comunidades e na alimentação. Os rios também são muito utilizados para a geração de energia elétrica, sobretudo os que percorrem relevos com desníveis acentuados. Então, a água dos rios é muito importante para a transformação, né, em energia elétrica. Então, essa energia elétrica que nós temos nas nossas casas, na nossa cidade, ela provém exatamente de uma usina hidrelétrica que funciona a partir da força da água. E claro, também os rios são importantes para o lazer, né, para se divertir, para nadar, para ir com a família, claro, com todos os cuidados. Chegamos em uma parte de grande importância aqui na nossa revisão, que fala sobre as partes de um rio, certo? São 5 partes aí. A primeira parte é o nascente. O que seria o nascente? É onde começam os rios. O lugar onde os rios começam a se formar é chamado de nascente. Imagina um local um pouco fechado, que é onde vai iniciar aquele rio,
ok? A segunda parte, pessoal, do rio é o leito. O que seria o leito? O leito do rio é o local por onde as águas fluem, é o caminho que o rio faz. Então, ali eu chamo de leito. O 3 é o afluente. O afluente, o rio afluente, é aquele que despeja suas águas em outro rio chamado rio principal. Então, imagina lá que o rio está percorrendo, né? Está tendo o seu percurso da água e tudo mais, e de repente ele encontra um outro caminho. Esse outro caminho aí vai ser chamado de afluente. O que seria agora a quarta parte do rio? A margem. A margem, essa daqui é fácil de vocês identificarem, porque é a porção de terra que fica de um lado e de um outro de um rio. E, em geral, elas apresentam as matas ciliares, que são matas muito importantes para a proteção da água do rio. Normalmente, nessas margens tem povoados, tem casas, tem pessoas vivendo por ali. Por último, pessoal, o foz. O que seria o foz? Ele recebe 2 nomes, tá? Ele recebe o nome de foz ou desembocadura, mas normalmente é mais conhecido como foz, que é o último lugar lá onde o rio despeja suas águas no oceano ou em outro rio. Sempre quando o rio tem um percurso, ele tem o último lugar onde ele vai ficar, que é chamado de foz. Então, ou é no oceano ou é em outro rio. Ok? Então, essas são as 5 partes de um rio. Chegamos na atividade de vocês, que é uma atividade englobando todos esses conteúdos que nós acabamos de revisar. Então, lá na atividade de vocês, pessoal, no livro, ele vai trazer para vocês uma imagem, né, que é do Pico do Cauê, no município de Itabira, em Minas Gerais. Então, esse Pico do Cauê é uma formação bastante conhecida aqui no Brasil e está no estado de Minas Gerais. E ao longo dos anos, passou por uma intensa transformação. Aí ele traz para vocês a fotografia, que na verdade o Pico do Cauê é essa parte aqui montanhosa, certo? É como se fosse um morro. Aí vocês observam aqui alguns espacinhos, ó, como se fossem degraus. Essa modificação aqui foi feita exatamente pelo homem. O homem que fez essa modificação aí na natureza. Então aqui ele traz para vocês uma imagem do antes e depois do Pico do Cauê, antes da exploração de minério. Então, o que fez com que o pico ficasse, né, desse jeito? Que alguns também chamam de mina do Cauê. Que exatamente, pessoal, foi a exploração do minério. Então, antes, como vocês podem observar, né, não tinha comunidades ao redor do pico, nem nada, mas o pico ele tinha o seu formato, era exatamente o formato de um pico. Com a modificação do ser humano na paisagem, olha como que ficou. Foi totalmente explorado e transformado, então a vegetação mudou, tudo mudou. Então ele pede lá para vocês fazerem uma pesquisa em jornais, revistas ou na internet. Então na letra A ele pergunta: as transformações na paisagem do Pico do Cauê ocorreram pela ação da natureza ou pela ação do ser humano? B. Qual foi a principal atividade que provocou a transformação do relevo do Pico do Cauê? O que foi que fez, né? Qual foi a atividade que fez com que houvesse essa mudança do antes e depois no Pico do Cauê? A tia também acabou de falar. Expliquei para vocês agora. C. Aqui ele pede para vocês procurarem imagens do antes e depois, né, do pico, antes da exploração, e dizer o que foi que mudou antes e depois da exploração. Então, acho que nem tem necessidade de vocês pesquisarem, vocês podem pausar o vídeo aí, observar essa imagem que eu trouxe, e vocês vão escrever qual é a mudança, qual é a diferença que teve. Né? Vocês observam que a vegetação mudou, então vocês vão estar respondendo a letra C de acordo com essa imagem que eu trouxe. Aqui eu trouxe outro exemplo de imagem, tá, pessoal? De como é hoje em dia essa mina do Cauê. E vocês observam essa transformação que é feita por máquinas. E essas máquinas são exatamente ministradas pelo ser humano. Não é a natureza que faz isso, é o próprio ser humano. Na 2, pinte os quadros de acordo com a ação transformadora do relevo. Essa aqui é bem simples, vocês vão observar as imagens e vão colorir o quadrinho de acordo com a legenda. De vermelho, aquele relevo que foi transformado pela ação do homem, e de verde, aquele relevo que foi transformado pela ação da natureza. Então, vocês têm 4 imagens que vocês vão colorir de acordo com a legenda, tá certo? Na questão 3, vocês vão observar aí uma imagem, né, do Márcio, que ele quer pescar. Então, vocês têm 3 informações aí, né, dicas,
E essas 3 dicas vão mostrar para vocês qual é o local, qual a parte do rio que o Márcio quer ir pescar. Então, tem 3 dicas. A letra A. Nessa parte do rio, pode receber 2 nomes. B. Fica no encontro de águas. E C. O encontro pode ser no mar ou em outro rio. Falei isso agora no vídeo, hein, pessoal? Então, aqui embaixo ele tem as 3 imagens. Cada imagem dessa daí representa a parte de um rio. E depois que vocês descobrirem com essas dicas qual é a parte do rio que o Márcio vai pescar, vocês vão circular. Então, aqui na primeira imagem, ele traz um local fechado, certo? Aí vocês vão dizer se é o quê? Nascente, margem, foz. A mesma coisa com a imagem do meio, que aí, ó, como vocês veem, é o percurso do rio. Que eu chamo essa parte do rio que faz o percurso. E por último, né, é onde as águas desagam, onde elas fazem encontro com outros rios. Então, que parte do rio é essa? Aí vocês vão circular também qual é a parte que o Márcio vai pescar. Na 4ª e última questão, ele pergunta qual é a importância de conservar a mata ciliar. O que é a mata ciliar? Vamos dar uma relembrada. A gente estava falando das partes de um rio, certo? E uma das partes importantes do rio lá é a margem. Na margem, pessoal, são as 2 partes de terra que ficam um do lado do outro do rio. Tá aqui a imagem para vocês observarem. Então, essas matas aí que ficam ao redor, a gente chama de mata ciliar, que tem a função de conservar o ambiente ao redor dos rios e proteger as águas dos rios de poluição. Então, qual é a importância dessa mata ciliar? Qual é a função de conservar? Vocês vão responder a número 4. Já ajudei vocês aqui com algumas explicações, a resposta está aí na frente de vocês, mas vocês também podem pesquisar, que é o ideal, tá certo? Então, turma, essas são as 4 questões de hoje para vocês revisarem o conteúdo, tá bem bacana, né? E assistam o vídeo com calma e estudem bastante para a avaliação de vocês, tá certo? Bons estudos e até a próxima aula. E boa prova!